Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. É sempre uma alegria poder compartilhar com vocês que nos acompanham nesse trabalho, nesse estudo sobre a obra Palavras de Vida Eterna. Para nós que dedicamos um pouquinho do nosso tempo para trazer essas reflexões, é sempre uma alegria, sempre uma grande satisfação. E nós sempre rogamos, sempre pedimos ao Mestre, aos benfeitores espirituais, aos nossos amigos, que se essa mensagem tocar um único coração que seja, para que venha o despertar, para que venha o desejo e a vontade sinceros de transformar, de modificar, de aperfeiçoar, nós já estaremos muito felizes, muito felizes mesmo. O capítulo de hoje é o 38, intitulado Salvar-se. Emmanuel traz a sua interpretação a partir de um versículo, do versículo 15 do capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, que nos diz o seguinte: palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa carta de Paulo a Timóteo, ele faz um chamamento, a Timóteo, para que ele fique atento em relação ao que está sendo propagado enquanto Evangelho, de que forma as pessoas estão realizando esse papel, já que Timóteo era um dos seus companheiros de luta e que viajava muito por diversas cidades, por diversos lugares, transmitindo, divulgando a mensagem do Evangelho. E Paulo percebe que em dado momento há uma desvirtuação, meio que uma desvirtuação da mensagem correta de Jesus, E aí ele traz diversas situações, diversos exemplos. Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, uma das perícopes trata como ameaça de falsos doutores, em que nesse momento Paulo vai recomendar a Timóteo que permaneça em Éfeso enquanto estava em viagem para Macedônia, porque alguns admoestadores, algumas pessoas que estavam equivocadas na questão dessa divulgação do Evangelho, estavam ensinando outra doutrina, não estavam fugindo ao verdadeiro ensinamento da mensagem da Boa Nova. E ele diz assim, a finalidade desta admoestação, desse aviso, dessa orientação, é a caridade, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Então, ele chama a atenção de Timóteo para que ele fique atento a essas questões e demonstre e exemplifique o papel que ele deve exercer aplicando a caridade, aplicando a sua fé, exercendo a caridade, robustecendo a sua fé e levando cada vez mais a mensagem aos diversos povos de um modo verdadeiro, sem hipocrisia, sem mentiras, Então o Paulo é bem enfático com relação a isso. E nessa perícope que vai do versículo 12 ao versículo 17, Paulo vai falar ali dele mesmo, num dado momento daquele encontro dele com Jesus, em que ele se reconhece, como um dos perseguidores, como o maior perseguidor do Evangelho, o maior perseguidor de Jesus,
e que pela misericórdia divina, pela bondade de Deus, pela bondade desse nosso Mestre, pela misericórdia mesmo do Pai, ele foi convocado, né? Foi convocado para, já que ele é um espírito apaixonado, porque fazer uma defesa assim muito apaixonada da lei, e ele mesmo reconhece que errou e errou bastante, mas por ignorância. E essa defesa da lei ele fazia com muita força e de um modo muito firme. Então Cristo sabia, obviamente, que aquela figura, Paulo, seria, sem dúvida alguma, após ele tomar conhecimento das verdades espirituais, ele seria essa voz que iria resplandecer por todo aquele universo, por todo aquele universo aqui no sentido de todas as cidades, de todos os lugares aos quais ele percorreu, especialmente os não-judeus ou gentios, como assim foi definido, ou os pagãos, enfim, tem algumas denominações. Então ele diz o seguinte: sou agradecido para com aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me julgou fiel. Ou seja, Cristo julgou Paulo, que Paulo seria fiel àquilo que ele deveria exercer, fiel tal qual ele era à lei de Moisés, tomando-me para o seu serviço. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Ele se reconhece dessa forma. E aqui isso é fundamental, que a gente se reconheça, olhe para dentro, olhe para cada um de nós e procuremos nos reconhecer, para que a gente se entenda, para que a gente tenha esse autoentendimento e faça as correções que são necessárias nesse rumo, nesse caminho em que nós nos encontramos. Superabundou, porém, para mim a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel, e aqui a passagem que está no Palavra de Vida Eterna, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Ele se coloca na condição de primeiro aí no sentido de que ele foi o primeiro a pecar, digamos assim, de forma muito assintosa, o pecado aqui no sentido do erro, do equívoco, da ignorância, o primeiro que perseguiu os primeiros cristãos. Se me foi feita misericórdia, foi para que em mim, primeiro Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua longanimidade, como exemplo para quantos nele hão de crer para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui a questão da salvação, Paulo recebeu a misericórdia do Pai, que proporcionou uma possibilidade muito grande de ele salvar-se. Daí o título que Emmanuel traz para a gente, salvar-se. Que essa é uma prerrogativa nossa, de cada espírito, de cada ser único que somos, de cada ser filhos de Deus, de cada criatura criada por Deus, e que nós temos, cada um individualmente, a responsabilidade de nos transformarmos, de buscarmos essa salvação. E essa salvação ela virá com o nosso desenvolvimento, com o nosso aprimoramento, com a nossa postura voltada sempre para o sentido do bem, da caridade que ele cita aqui, Então, nós não seremos salvos por Jesus ou por Deus
simplesmente porque ele nos achou bonitos, olhos azuis, olhos negros, olhos castanhos, enfim, mas principalmente pelo fato de nós buscarmos essa transformação. Daí que não vai ser por um decreto que essa salvação irá ocorrer, mas sim mediante todas as atitudes que executamos ao longo da nossa vida. Então, esse exemplo de Paulo é perfeito, o que ele demanda aqui a Timóteo, né? Então, agora nós vamos ao texto de Emmanuel, que ele nos traz o seguinte: é digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Então, essa salvação não é o Cristo escolheu, ou Deus escolheu um ou outro e daqui, sem qualquer ação, sem qualquer atitude, sem qualquer desenvolvimento moral, sem qualquer desenvolvimento do intelecto, sem qualquer uma ação nesse sentido, nós vamos ser salvos pelo simples fato de nós falarmos, proferirmos algumas palavras e dissermos que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. É verdade que isso é importante que tenha em nossa mente, no nosso proceder diário. Aceitar o Cristo enquanto nosso Salvador é tentar seguir seus passos, e não é somente acompanhá-lo ali seguindo sem nada exercer, porque o seguir o Cristo é passar por diversos processos que ele passou, por exemplo, de reconhecimento da miséria e trabalhar e no sentido de fazer com que aquelas pessoas tenham a fé, ajam, trabalhem para modificar a situação que ali era vivida, e a partir dessa ação, né, a partir dessa busca, e a gente começa a entender de forma mais concreta o que é o seguir ao Cristo, né? O que é aceitar o Cristo como nosso Salvador. E aí a gente pode lembrar em diversas passagens que há no Evangelho, que há sempre aquele que busca, que está buscando a cura, os doentes, por exemplo, que buscaram a cura com Jesus, os leprosos, a mulher hemorroísa, né? Então teve sempre a ação do agir, do buscar, né? O soldado lá romano que pediu, que se aproximou do Cristo pedindo para que ele salvasse o seu servo, um de seus servos que estava doente, né? E a fé que ele apresentou ali naquele momento, sem precisar que o Cristo fosse até lá para proceder com o processo de cura daquele seu servo, né? Em que ele afirma que bastava uma palavra, uma mensagem de Jesus, que um de seus prepostos, que um de seus comandados iria até lá e faria o papel a ele, que ele solicitasse, né? Como assim ocorreu? Então há sempre a ação, há sempre o agir, há sempre a tomada de atitude. Não é a gente cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Ou seja, mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia reclamada de dúvidas e prazeres. Então, antes da vinda do Cristo, as pessoas, e após a sua vinda, melhor dizendo, continuavam agindo e trabalhando e fazendo as mesmas coisas de antes. Não houve nenhuma transformação
assim como num passe de mágica, não houve nenhuma modificação. O Cristo chegou, então mudou totalmente a ambiência na Terra. Não é assim, porque as coisas acontecem, as mudanças ocorrem, as transformações ocorrem a partir da nossa busca, e não por decreto e não como um passe de mágica. Mantinhos, ou melhor, já fomos nessa. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Então, aí sim, a exemplificação do Cristo, toda a mensagem da Boa Nova que ele apresentou para a gente num curtíssimo espaço de tempo, e que nós ainda temos essa mensagem como referência para o nosso desenvolvimento moral nos dias de hoje, corridos mais de 2000 anos da sua passagem aqui entre nós. Então, esse ainda é o caminho que a gente tem que buscar, e nós não conseguimos ainda compreendê-lo. É verdade que nós ainda não conseguimos entender o Cristo. A gente acha que pelo simples fato de louvarmos nas igrejas, nos templos religiosos, nos centros espíritas, enfim, toda casa religiosa, de algum modo, qualquer que seja a sua preferência, qualquer que seja a sua denominação, então não é só o fato de nós estarmos dentro desses templos religiosos que nos farão melhores. O que vai ocorrer é se a partir daqueles ensinamentos que nós lá buscamos, a gente realmente traz aquilo para a nossa vida, se a gente coloca aquilo, passa a executar tais ensinamentos, né? Salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Então, Emmanuel aqui só aquilo que nós falamos há pouco, que não é o fato de eu fazer parte de uma religião X, Y ou Z, qualquer que seja essa religião, a denominação religiosa, que vai me trazer um favoritismo. Cristo não tem favoritos, Deus não tem favoritos. Ele busca, sim, a disseminação da sua obra por meio daqueles que se dispõem, que se predispõem a isso. Aqueles que reconhecem seus erros, como Paulo, num grande exemplo, porque o Paulo poderia, mesmo tendo a presença do Cristo ali, se apresentando na sua plenitude, ou melhor, na sua grandeza, né? Ele poderia ter dito, eu não quero aceitá-lo, eu não acredito nesse ensinamento, eu vou continuar a minha vida, vou lá continuar, dar continuidade ao que eu vim fazer aqui, perseguir cristãos, né? Matar os cristãos, jogar nas prisões os cristãos e depois entregar às feras. Ele poderia ter escolhido isso, mas ele reconheceu o quanto que ele estava equivocado, ele teve humildade, ele percebeu todos os seus equívocos, todos os seus erros, e ali sim ele se prostrou ao Cristo e o aceitou, mas o aceitou em plenitude, não com meias palavras, não com frases de efeito, não com verborragia, o aceitou na plenitude, na ação, na atitude, no exercício do bem. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Aí a gente lembra do Sermão do Monte, lá aquele tratado de amor, né? Que é um tratado de amor que nos orienta, nos ensina seguir uma determinada rota, um determinado caminho que nos conduzirá à condição de pacificadores.
que é o que um dia nós seremos. Um dia nós seremos. Mas aí nós precisamos sair dessa obscuridade, nós precisamos sair do comodismo, nós precisamos sair das facilidades que o mundo nos oferece, né? Sair das facilidades, que eu quero dizer, de não viver no ócio, de não viver só na contemplação, é viver no exercício, na prática do amor e da caridade. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Então, nós temos esse papel, esse dever. Salvar é, portanto, levantar. Nós temos que nos levantar das nossas fraquezas. Nós temos que buscar a iluminação. Nós temos que ajudar e procurar o enobrecimento. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. E como nós vamos tentar educar alguém? Somente com palavras? Também. Mas não somente com palavras. Com amor, com dedicação, com ação, com caridade. É isso, meus amigos, minhas amigas, que nós tínhamos para o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos nós e que nós tenhamos uma semana repleta de luz e bênçãos.